Pessoal, vamos falar agora de um órgão importante do Tribunal Regional Federal, que é o chamado Conselho de Administração, né? No artigo 5º, nós vamos encontrar do regimento interno, faz referência inicialmente a esse órgão. Então, há no tribunal um órgão denominado Conselho de Administração, o nome já diz, né? Que vai funcionar e ele tem como objetivo, e ele é destinado à formulação e implantação das políticas administrativas, né? Questões de ordem administrativa. E que as disposições estão contidas nos artigos 71 e 76, que nós vamos passar a falar agora. Lembrando que o Conselho é um órgão que é formado, como está dito aí no artigo 71, por 9 desembargadores, né? Desses 9 desembargadores é fácil de guardar. 3 são os cargos de direção: presidente, vice-presidente e corregedor. Além desses 3, mais 3 desembargadores que são os mais antigos, né? Excluindo os cargos de direção. E mais 3 desembargadores que foram eleitos entre aqueles que fazem parte da Corte Especial, né? Entre os integrantes da Corte Especial. Muito bem, então desses 9 que fazem parte do Conselho, 6 nós podemos dizer que são fixos, são natos até podemos dizer. Aquele que exerce um cargo de direção fará parte do Conselho. Aquele que for o mais antigo, enquanto ele for o mais antigo, até se aposentar, ele faz parte do Conselho, né? Agora, esses outros 3 que são eleitos, aí então esses é que vão poder ser mudados, né? Aí está dizendo, no parágrafo 1º, que o mandato dos integrantes que não são permanentes, que são esses 3, vai ser de 2 anos, né? Os cargos de direção também exercem por 2 anos, enquanto eles estão no cargo de direção, eles fazem parte do Conselho. No parágrafo 2º está dizendo que na ausência ou nos impedimentos que eventualmente aconteçam dos membros do Conselho, né, a substituição vai se dar por ordem de antiguidade, na forma estabelecida no caput. Então, se tem lá dos 3 desembargadores mais antigos, algum que porventura se ausente, porque está com licença saúde ou férias, aí busca lá o 4º mais antigo para substituir. O coordenador dos juizados especiais federais, né, porque os juizados especiais hoje têm tido uma importância muito grande, tem crescido muito processo, existe um coordenador, que é quase sempre um desembargador. E também o tribunal, como todo tribunal, tem uma escola de magistratura, uma escola judicial. O diretor da escola também de praxe é um desembargador. Então, ainda que esses desembargadores, que o que dirige a escola e o que é coordenador do juizado, mesmo que ele não faça parte do conselho, eventualmente, ele poderá participar das sessões, das deliberações do conselho, mas só com direito à voz. Ou seja, ele pode pedir a palavra, pode se manifestar, pode apresentar uma ponderação, uma recomendação e tudo, né? Mas ele não vota. Assim, mesmo assim, ele terá direito a essa prerrogativa quando for um assunto que diga respeito, né? Ou à escola, ou diga respeito aos juizados especiais. Muito bem. A mesma coisa, essa mesma cortesia, essa prerrogativa se estende ao presidente da Associação da Juízes Federais, a AJUF, né? E da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, a JUFER. Então tem uma associação que é nacional, de âmbito nacional, que é a AJUF, muito conhecida, e tem a associação só dos juízes federais da Primeira Região. Eles também terão direito a assento e voz nas sessões do Conselho, quando na pauta das deliberações do Conselho estiver alguma questão, algum assunto que seja interesse da magistratura federal. O Conselho de Administração ele se reúne 2 vezes por mês, na primeira e na terceira semana de cada mês. E, eventualmente, havendo necessidade, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente, que é o presidente do tribunal. Aí no 73 diz assim: os assuntos da competência do Conselho vão ser discutidos e votados em conformidade com pauta previamente submetida a seus membros. Então, o Conselho vai se reunir com antecedência de 3 dias, no mínimo, né, a uma pauta que foi elaborada e que é, então,
apresentado, encaminhado aos membros do Conselho para que eles se preparem para se manifestar sobre aqueles assuntos que vão ser submetidos a decisões, né? Mas pode, aí está dizendo, ressalvada a possibilidade de o órgão dispensar esse prazo, às vezes pode ser menos de 3 dias. Claro, mas aí os demais têm que concordar, né, e considerar habilitado. Então, às vezes, na sessão do Conselho, um membro lá pede a palavra, fala: senhor presidente, pela ordem, gostaria de submeter ao Conselho uma questão urgente, que se apresenta e tal. Se os membros se considerarem habilitados, né, a decidir o processo, que se caracteriza como urgente, aí muito bem, né? Mas, em regra, os assuntos que o Conselho vai deliberar, vai decidir, que fazem parte de uma pauta previamente elaborada, devem ser submetidos aos seus membros com antecedência mínima, grifem isso, de 3 dias. Mas, como dito aí, essa possibilidade excepcional de dispensar esse prazo. O Conselho de Administração, responsável, então, pelo estabelecimento de normas, orientação e controle administrativo financeiro do Tribunal e da Justiça da Primeira Região, compete. Então, nós vamos ver esse artigo 74, é importante que ele tem jeito de caidor no concurso, né? Compete ao Conselho de Administração, etc. Então, é aqueles artigos que merecem uma atenção especial. Então, quais são as atribuições do Conselho? O que compete a ele? 1. Elaborar planos, propor programas e diretrizes e avaliar os serviços administrativos. Claro, como o nome já diz, nós já vimos, ele está voltado a sua atuação sempre para a área administrativa. Então, algum plano, às vezes, de melhoria, algum programa que vise agilizar os serviços e diretrizes para, né, o funcionamento dos serviços administrativos. 2. Deliberar sobre a política administrativa do tribunal e as matérias referentes a servidores, que eles sejam submetidos pelo presidente. Alguma ideia lá de um plano de carreira, alguma alteração, alguma proposta de pagar uma ouvidoria, né? O Conselho vai decidir.